Fala galera, Marcos Fogo aqui falando e quero dizer que estou muito feliz de começar essa série de vídeos e conteúdo para vocês. Prometo me comprometer em ser o mais íntegro possível e poder compartilhar aquilo que eu conheço de marketing, aquilo que pode ser aplicado eh, no negócio de vocês, empreendedores e donos de pequenos negócios. Antes de a gente começar, eu quero fazer algumas considerações iniciais para que vocês saibam de algumas coisas que eu acho importantes antes da gente começar. Primeiro, isso aqui não é um vídeo de autoajuda. Eu não tenho problema nenhum com autoajuda, eu consumo autoajuda. Só estou dizendo que aqui, neste momento, nós não estamos falando. Isso não é um vídeo de motivação. Você vai até se sentir motivado, porque se você aplicar essas técnicas no seu negócio, você vai ver algum resultado, mas essa é a motivação que eu quero que você tenha. Outra coisa, eu não vou usar aqui termos de marketing ou marketês, né? Eu quero usar uma linguagem entre um profissional de marketing e vocês, empreendedores, donos de pequeno negócio. Vamos falar de negócio, não vamos falar de marketing em si. Outra coisa, eu quero deixar bem claro, isso é um conteúdo denso. Eu trouxe para vocês uma aula e não um vídeo de 3 minutos com 3, 4 dicas de qualquer coisa. Eu trouxe uma aula, eu preparei uma aula. Inclusive aula que você não vê no MBA e na faculdade, entendeu? É um conteúdo denso, onde você vai ter que prestar atenção e fazer anotações e aplicar no seu negócio. Cara, não perca esse conteúdo. Se você estiver ocupado, se você chegou até aqui, mas está ocupado, cara, anota, sei lá, faz um lembrete para você ver depois, ou se você quer colocar numa playlist e você quiser, ah, sei lá, colocar numa playlist chamada Ver Hoje à Noite, sei lá, cara, fica à vontade para usar aí alguma estratégia para você se lembrar para ver essa aula depois, mas o importante é não perca. Não perca, é um conteúdo muito importante para você que é empresário. Bom, outra coisa é sobre a velocidade desse vídeo. Eu quando vejo conteúdo na internet, quando eu assisto meus cursos que eu compro online, eu só vejo na velocidade acelerada. 2x, 1.8. Às vezes quem está perto de mim e me ouve assistindo uma aula fica maluco, porque o cara fala rapidinho, sabe? Mas eu me acostumei e eu gosto porque, primeiro, eu aprendo mais rápido, eu assisto um vídeo mais rápido. Segundo, que o meu cérebro fica focado, né? Eu presto mais atenção, porque como as palavras estão sendo mais rápidas, eu acabo prestando mais atenção para poder entender o que está sendo falado e acabo me concentrando mais. Então eu convido a você, se você quiser fazer um teste, eu às vezes falo devagar, às vezes eu penso um pouco para falar e aí fico gaguejando um pouco, então pode ser que você queira assistir um pouco mais rápido. Se você tiver no celular, é muito mais fácil, tem os 3 pontinhos ali no YouTube, onde você consegue selecionar a velocidade do vídeo. Se você tiver no desktop, eu acho que você tem que baixar uma extensão do Chrome. Bom, outro assunto, não tem edição, então você vai me ver gaguejando, você vai me ver aqui tomando água, tem que tomar água, hein? Você vai me ver talvez aqui vendo a minha cola, porque eu preparei uma aula, tem aqui a minha colinha na minha frente, e também, talvez, eventualmente, eu queria mesmo estar aqui com um quadro atrás, um flip chart, uma lousa onde eu pudesse escrever, eu acho mais interessante, mas infelizmente não é possível agora, então eventualmente, talvez na edição eu consiga colocar uma ilustração em um dos meus lados aqui, vamos ver se eu consigo. Uma outra coisa muito importante, isso que nós vamos falar serve para qualquer tipo de negócio. Qualquer, cara. Se você está preocupado porque você tem uma loja e você não tem um produto digital, nada a ver, não viaja. Isso aqui
serve para qualquer tipo de negócio. Quer você tenha um negócio online, quer você tenha um negócio que tenha um estabelecimento físico, uma loja, quer você seja um médico, onde você recebe pessoas numa consulta, quer você tenha um produto de educação, uma escola, ou um curso online que você vende, um restaurante, sabe? Qualquer tipo de negócio, isso que eu vou falar aqui serve para qualquer tipo de business. E para finalizar minhas considerações finais, já tem aí bem uns 5 minutos que eu estou falando, mas prometo que nas próximas eu não vou demorar tanto. Quando eu falei aqui que o tema do curso, ou desculpa, o tema da aula é como conversar e se apresentar com seus clientes de forma convincente, eu não quis dizer de forma manipuladora. Manipular é diferente de convencer. Manipular é mentir. Eu não estou propondo que você vá aqui usar técnicas para enganar seu cliente e fazer ele decidir por uma coisa errada, por uma coisa que ele não deveria comprar. O que eu quero propor aqui é que você use da mesma integridade, da mesma verdade que você já usa, mas apresentar o seu produto de uma forma diferente e nesse formato novo você acaba convencendo ele de comprar seu produto. Ou seja, você acaba convencendo ele de tomar uma decisão correta, uma decisão que você acredita que ele deveria tomar. Isso é íntegro, isso é verdadeiro. Então, mais uma vez, manipular é diferente de convencer. Nós aqui vamos falar de persuasão, convencer as pessoas. Bom, vamos lá, vamos direto para a aula. Chega de conversa fiada, chega de introdução, né? Vamos direto para o conteúdo que é o que interessa a gente. Bom, eu recentemente estava conversando com um amigo e ele inaugurou recentemente a empresa dele. Ele tem um espaço para eventos corporativos, né? Ele aluga o salão dele, o espaço dele para empresas, onde as empresas conseguem fazer eventos, né? Palestras, usar salas de reunião para fazer entrevista, para fazer reuniões. E ali tem um café, tal, tem estacionamento. E ele me levou lá para conhecer. Já está rodando, a empresa já está rodando há algum tempo. E ele, sabendo que que eu trabalho com marketing, ele queria me explicar algumas coisas que estavam acontecendo com ele lá. E aí ele falou assim, olha, Fogo, cara, eu tô achando que o meu negócio talvez não seja viável, talvez eu não tô num ponto legal, ou sei lá, o Brasil tá passando por uma crise. Cara, a coisa não tá virando como eu achava que deveria ser. E ele falou também, quando ele recebe pessoas para poder apresentar o local, ele acha que as pessoas, ele fala assim, ó, cara, as pessoas não se empolgam quando vêm aqui na minha apresentação, acabam não, não fechando a quantidade de contratos que eu gostaria e tal. Aí eu falei, cara, olha, eu acho que tem algumas coisas pra gente conversar. Você tem tempo, né? Tá com tempo pra gente bater um papo? Não que eu fosse o guru que fosse fazer o negócio dele virar um negócio milionário, mas eu percebi que tinha várias dicas para passar para ele ali. E aí ele falou, claro, pô, vamos conversar. E aí eu falei, olha, vou te contar algumas coisas aqui que você vai mudar a sua percepção. Primeiro, o que eu vou te falar vai fazer você se conectar muito mais com seus clientes. Na verdade, não é você que vai se conectar com o seu cliente, é o seu cliente que vai se conectar com você. Ele vai procurar você. E você sabe que quando o cliente ele se conecta, ele vira fã, né? Ele vira fã, ele começa a acompanhar, ele gosta daquela empresa, daquele local e então é isso que vai acontecer com você. O seu cliente vai virar seu fã. E você sabe que quando vira fã, ele indica, né? Então você vai vender muito por indicações também. E quando eu falei isso, o cara já cresceu os olhos, né? Falou, caramba, me fala aí que segredo é esse, né? E aí eu falei também que quando ele receber pessoas na empresa, a forma que ele vai apresentar o espaço dele vai fazer com que ele feche muito mais negócio. Falei também para ele que ele vai descobrir que
o negócio dele é viável, ele está num ponto bom, que o Brasil não está em crise, quer dizer, está em crise sempre, né? Mas não é esse o problema. O problema está na forma que ele vende, na forma que ele fala com as pessoas. E disse também que ele, depois disso tudo, se ele aplicasse o que eu ia falar, ele podia até cobrar mais caro. Eu falei isso, ele ficou maluco. Ele falou, cara, traz aí o. Vamos sentar, vamos. Traz aí uma comida, um lanche pra ele, uma bebida pra gente bater papo, né? E aí, eu falei pra ele, comecei falando de uma coisa que eu queria falar pra vocês também. E todo negócio, ele tem. Não é que todo negócio, né? Existe no mercado, marketing e vendas, existe uma coisa chamada funil de venda. Nós não vamos falar sobre o funil de venda agora, porque seria uma outra aula, é um assunto para muita conversa. Mas eu quero falar um pouco sobre como é o funil. E não sei, eu vou tentar fazer na edição aparecer o funil aqui do meu lado. Mas é uma pirâmide, né? Uma base lá de cima e vai afunilando. E o funil, ele é a trajetória que o prospect, que o cliente, a trajetória que ele percorre até ele comprar seu produto. Então, na parte de cima do funil está, antes disso, o funil que está aparecendo para vocês tem 3 fases, né? Já vou logo dizer o nome das fases. Primeiro é atrair o cliente, atrair o prospect. Na parte do meio é tratar objeções. Daqui a pouco eu falo o que é tratar objeções. E a parte de baixo é vender. Esse funil, se você procurar na internet sobre funis de venda, vocês vão ver vários outros tipos de funis, né? Você vai ver funil com outras frases, outros nomes, você vai ver funil com 3 ou 4 fases. Esse é o meu funil, é o funil que eu tenho aplicado, que eu tenho trabalhado com esse conceito. São 3 fases com esses nomes. Tem negócios que o funil, o cliente ele passa por essa trajetória em alguns minutos, né? O funil dura alguns minutos, 10 minutos. Em outros negócios, o funil pode durar semanas e meses, né? Vou dar um exemplo aqui de um funil rápido. Por exemplo, você está no shopping e você passa pela vitrine e vê uma calça, né? Uma loja de roupa, você vê uma calça legal, pronto, você já está, você se sentiu atraído pelo produto. Então você já está aqui na parte de cima do funil. Se você entra na loja, pronto, você já está na parte do meio do funil. Você já está ali onde o vendedor vai tentar tratar as objeções e vai tentar vender para você. O que é objeção, né? Eu estou tentando não usar termos de marketing, isso nem é um termo de marketing, né? Tratar objeções é aquilo que está na cabeça do cliente, do prospect, que faz com que ele decida não comprar, ou são obstáculos que o cliente põe para não comprar algo. Existem algumas objeções clássicas, do tipo, olha, é longe, não quero ir até lá, ou está muito caro, essa é a objeção mais comum, mais provável. Ou ele pode dizer, esse produto não é para mim, não vai dar certo para mim. Eu preciso falar com outra pessoa para poder comprar. Essa é muito, muito comum também. Então, todo cliente, ele tem objeções. E em um determinado momento do funil, em um determinado momento da sua conversa com o seu cliente, você tem que tratar essas objeções. E então, voltando aqui para o exemplo da loja, né? O cara se sentiu atraído, passou na vitrine, olhou, se sentiu atraído, entrou, e ali o vendedor vai usar algumas técnicas de apresentações até chegar à parte de baixo do funil, que é vender, e o cara sai de lá com a calça. Mas em outros negócios pode ser mais demorado. Sei lá, vou usar o mesmo exemplo da loja, né? Vamos supor que eu esteja na internet e eu vejo o anúncio dessa roupa, dessa calça, e vi lá no meu Instagram e me senti atraído. Já estou na parte de cima do funil. Mas eu
comecei a seguir a página e em determinado momento eu começo a ver mais vezes aquele produto e decido comprar, sei lá, semanas depois. Então todo negócio tem um funil de venda e nem sempre o funil ele é igual, né? Se você, por exemplo, nesse caso do meu amigo que tem um espaço para eventos corporativos, ele me disse que geralmente quando alguém começa a entrar em contato com ele até fechar o negócio dura, sei lá, um mês. Não é tão rápido, né? Bom, uma informação importante que eu quero, por que que eu estou falando por que que eu trouxe esse funil, né? As fases do funil. Porque é importante que você saiba que a sua conversa com o seu cliente, ela deve ter uma postura, uma estratégia persuasiva em todas as fases. Então, você não tem que ser persuasivo ou usar técnicas, estratégias de convencimento só na hora da venda. Isso tem que acontecer desde o início da relação entre o cliente e a empresa. Aí na parte de cima do funil, que é sobre atrair clientes, existe uma técnica de chamar a atenção da pessoa quando o anúncio é na internet, que a gente chama de headlines, né? Que são os títulos. Isso aí a gente vai falar um pouquinho no final da aula, mas deixa eu só falar mais ou menos do que se trata. Quando você entra na UOL, por exemplo, ou num site de notícias, você vê várias notícias. E você que escolhe ler uma ou outra, né? Mas o que faz você escolher ler uma notícia ou outra é o título. Então, às vezes, ela é muito chamativa e ela atrai você até o texto, até o artigo. Esse título a gente chama de headline. Então, isso também tem que ser persuasivo, tem que ter uma linguagem persuasiva, mas sobre isso a gente vai falar depois, no final da aula. Vamos continuar falando das fases do funil, mas eu quero lembrar que na conversa que eu estava falando com o meu amigo, eu cheguei para ele e falei, cara, você disse para mim que faz anúncios na internet, né? E que nem sempre você consegue atrair o número suficiente de pessoas, o número de pessoas que você gostaria de atrair. Deixa eu fazer uma pergunta, você só faz anúncio ou você gera conteúdo também? Aí ele falou, não, só gera anúncio, cara. Gerar conteúdo, falar conteúdo sobre o quê? Não sei. Eu sou aqui um espaço, uma sala de reuniões, um espaço para eventos corporativos, não sei o que eu vou falar, eu só faço anúncio. E aí eu falei para ele, cara, você é chato, hein? Ele estava usando uma linguagem chata. E é isso que eu quero falar para vocês, que muitos empresários esquecem disso. Que anúncio, propaganda é chato. É muito chato. A gente que trabalha com marketing, eu que trabalho com isso, e incentivo as empresas a fazerem anúncio, eu sei que é chato. Eu estou querendo dizer que existe a forma correta de fazer isso. Há muitos anos, as pessoas são bombardeadas com propagandas e anúncios. Antes da internet. Por exemplo, antigamente as pessoas estavam vendo TV e estavam vendo a novela, o jornal, o filme. No meio do filme, para o filme para poder mostrar propaganda para o cara que está vendo TV. Se você está vendo ou no rádio, no carro, entre uma música e outra, aparece propaganda. Na TV até você podia, antigamente não, você pode, com controle remoto, trocar, mas no carro você está dirigindo, você nem consegue trocar direito naquela época. E hoje tem controle aqui, né, no volante, mas antigamente as pessoas eram obrigadas a ouvir os anúncios. Tá na revista, só vê propaganda, né? Às vezes tem muito mais propaganda do que o conteúdo em si. Então, tá no trânsito, outdoor. Então, assim, cara, é propaganda para todo lado e é chato, ninguém aguenta mais. E hoje em dia, assim, a pessoa é bombardeada muito mais intensamente com propagandas, cara. Se você tá no YouTube, no meio do vídeo que você tá assistindo, aparece uma propaganda. Sei lá, no início, não tem aqueles propagandas no início?
que tem 5 segundos. O cara não quer saber daquela propaganda, ele fica esperando os segundos ali zerar para ele poder clicar e ele ver o vídeo que ele queria. Inclusive o YouTube ganha dinheiro com isso, porque você precisa pagar para poder não ver propaganda. No Waze tem propaganda, no Spotify tem propaganda, no Instagram você está lá no feed e aí tem um post, entre os posts dos seus amigos tem lá um post que é patrocinado. Você está no Stories, mesma coisa, você está lá com o dedinho passando de um para o outro e no meio do caminho tem um Stories patrocinado. Então, por mais que as empresas tenham que usar isso, o que os empresários precisam saber é que isso é chato, cara, ninguém aguenta mais. E aí, ainda nesse assunto, as pessoas precisam entender, porque assim, você deve estar se perguntando, o meu amigo, quando eu falei com ele, ele perguntou, ok, mas isso é chato, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu não vou mais fazer anúncio? O que eu falei é o seguinte, as pessoas entram na internet por 3 principais motivos. Pode até que seja que tenha mais motivo, mas são esses os principais motivos. Primeiro, elas entram na internet para se entreter, se divertir e passar tempo. Exemplo, sei lá, você está numa fila de banco. Hoje em dia o banco não tem mais fila, né? Sei lá, você está na fila, está esperando alguém que está demorando. O que você faz? Você entra na internet, cara. Você pega seu celular e você vai pro WhatsApp, você vai pro Instagram, você vai pro Facebook, você vai pro YouTube. E a pessoa, o intuito dela pegar no celular naquela hora foi passar o tempo, se entreter. Esse é o maior motivo que as pessoas entram na internet. Segundo motivo é para ela se comunicar. Então, as pessoas se comunicam. Sei lá, entra no WhatsApp para conversar com as pessoas, ou se ela vê uma coisa legal na internet, ela compartilha com alguém, ela tá se comunicando. Ou se um amigo posta alguma coisa interessante, uma foto legal tal, a pessoa já interage ali, já se comunica comentando alguma coisa tal. Então esse é o segundo motivo, as pessoas entram na internet para se comunicar. E o terceiro, que é o menos comum, mas muita gente usa, que é para aprender, consumir conteúdo. Né? Então, eu mesmo, quando estou no Instagram, eu não gosto muito de ver o feed. Eu tenho lá as pessoas que eu gosto de consumir um conteúdo interessante, então eu tenho salvo já e eu já vou lá no perfil deles para ver. No YouTube, mesma coisa. Então, assim, as pessoas também entram na internet para poder aprender algo, né? Acessar um, um site de notícias ou um blog do assunto que a pessoa mais interessa e tal. Então, veja, as pessoas não entram na internet para ver sua propaganda. Elas entram por esses 3 motivos: se entreter, se comunicar e para aprender, para consumir um conteúdo. Então, se você sabe de 2 informações, uma que anúncio é chato e que tem essa lista de motivos que a pessoa entra na internet, então quando você for fazer anúncio, o ideal seria você fazer na linguagem que interessa a eles. E qual é a linguagem? Essas 3 que eu falei. Então imagina, já pensou, um cara que gosta de carnes, né? Sei lá. E ele tá navegando na internet. E ele, de repente, vê lá um anúncio, uma foto de uma carne bonita, ou um anúncio, dicas de como fazer um corte bem feito de uma carne e tal. Você tá. Bom, antes de falar do funil, o cara que acaba de ver aquilo e ele gosta daquilo, por mais que ele esteja que ele esteja na internet pelo primeiro motivo, que é se entreter e passar tempo, na hora que ele vê um assunto que ele gosta, ele nem percebe que é um anúncio. Ele gosta daquilo e fala, caramba, que legal. E ele pode até usar o segundo item, o segundo motivo que ele entra na internet, que é para se comunicar com as pessoas, ele pode compartilhar isso com alguém. E também pode aprender. Lembra que eu falei que era um conteúdo que era dicas de corte, de carne e tal? O cara que gosta daquilo acabou aprendendo. Então, o que o empresário precisa entender é que se você usa a linguagem certa, você não é chato.
você acaba atraindo a pessoa, lembra? A parte de cima da pirâmide, a parte de cima do funil, atrair. Você atrai pessoas usando a linguagem que ela gosta. Então você passa a ser um cara chato e começa a atrair pessoas da forma correta. E aí quando eu falei isso, e agora, nesse momento, você deve estar fazendo uma pergunta que meu amigo fez. Cara, e eu sabia que ele ia fazer essa pergunta, porque eu ouço essa pergunta direto. Ouço essa pergunta sempre. Beleza, beleza. Se é para fazer conteúdo, ok. Estou entendendo aí a necessidade de fazer um conteúdo para você não, porque as pessoas hoje em dia não querem mais ver propaganda e elas acabam sendo atraídas pelo produto mediante ali o conteúdo que você fala. Ok. Mas cara, conteúdo sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Essa foi a pergunta que meu amigo falou. E eu dei risada na hora porque eu sabia que ele ia perguntar. Todo mundo faz essa pergunta. E vou beber uma água aqui. E eu respondi para ele, cara, é simples, tem uma resposta mágica para isso. É simples. É uma frase. A resposta para sua pergunta é: você vai falar sobre o que ele quer ouvir. Ele ficou puto quando eu falei isso, porque ele falou, cara, como assim? Eu te faço uma pergunta e você me responde de uma forma simples assim. Como assim? Eu vou falar o que ele quer ouvir. É essa a mágica, cara. Você tem que falar o que ele quer ouvir. Eu queria dar um exemplo aqui, que é o exemplo do negócio dele, né? Ah, eu vou usar um exemplo e você vai entender mais ou menos o que é falar o que a pessoa quer ouvir, o que o prospect quer ouvir. Antes disso, eu tenho usado a palavra prospect com frequência. Se você não souber o que é prospect, meu amigo, se é empresário e não sabe o que é prospect, dá uma pausa aí, vai pesquisar na internet. Prospect é diferente de cliente, né? Prospect é um cliente em potencial. Então, uma pessoa que talvez venha virar seu cliente. Por isso que eu uso, quando eu estou dizendo aqui na parte de cima do funil, atrair e matar objeções, tratar objeções, estou falando de prospect. O cara ainda não é seu cliente. Ou ele já é seu cliente, mas você quer vender para ele de novo, né? E mais para frente, numa outra aula, eu posso falar sobre a diferença de prospect e lead. Lead é outra palavrinha que eu tenho certeza que você tem ouvido falar bastante. Bom, eu vou usar o exemplo da empresa do meu amigo para tentar ilustrar um pouquinho o que é falar o que é falar sobre o que a pessoa quer ouvir. Olha, vamos supor que meu amigo vai fazer a apresentação do espaço corporativo dele, né? Então ele vai falar, olha, seja bem-vindo, né? Você que veio aqui ao meu local, olha que eu tenho aqui uma sala para palestras, é uma sala com espaço para 45 cadeiras, é um auditório com um sistema de som de alta qualidade, as caixas de som são da marca JBL, e o microfone de alta qualidade, um ar-condicionado um ar-condicionado grande, não sei como é que fala a unidade de potência de um ar-condicionado, mas aqui nesse espaço tenho aqui algumas salas de reunião, são salas que comportam mesas com até 4, 5 lugares, e aqui tem o café, né? Eu tenho uma máquina de café Nespresso, olha só que legal. E, né, alguns salgados e tal. Cara, essa é a apresentação de exemplo que eu tô dando. Cara, na moral, isso é chato demais. Isso é ser chato. Eu ia odiar essa apresentação. Agora, eu quero dar um exemplo de uma outra apresentação do mesmo negócio. Beleza? Vamos supor que esse meu amigo recebe alguém e vai apresentar o local e ele fala, olha, aqui eu tenho um auditório onde você vai ter a capacidade de fazer apresentações e conectar com a sua audiência de forma confortável. Aqui também você vai ter a possibilidade de fechar, nessas salas de reuniões, você vai ter a possibilidade de fechar negócios em reuniões mais específicas, né? Mais intimistas e tal. E você vai poder também se relacionar e fazer network com seus parceiros e enquanto você bate papo e toma um café.
Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Ah, no segundo exemplo, o meu amigo, quando fez a apresentação do espaço dele, ele falou aquilo que o cara quer ouvir. No primeiro cenário, ele falou de um local que tem 45 cadeiras. O cara de negócio não quer saber de 45 cadeiras. Ele quer saber se ele tem um espaço onde ele vai se conectar com a audiência dele através de uma palestra. No primeiro cenário, eu falei que ele tinha sala de reuniões com mesas para 4 ou 5 lugares. No segundo cenário, eu falei que ele vai poder fechar negócios através de reuniões mais específicas. Cara, o cara de negócio que está indo, o cliente desse meu amigo é um empresário ou uma pessoa de uma empresa que quer fazer um evento corporativo. Ele não quer saber se a sala de reunião tem mesa para 4, 5 lugares. Ele quer saber se ali vai fechar negócios. No primeiro cenário, eu disse que o cara que ele tem um café com a máquina Nespresso. Ele falou a máquina Nespresso. Tem gente que dá valor a isso. Mas o cara de negócio que vai lá fechar contrato com a empresa do meu amigo, ele não quer saber da máquina Nespresso. Ele quer saber se ele pode fazer uma network, se ele pode se conectar e bater papo com parceiros de negócio enquanto toma um café. Então, a segunda apresentação que eu fiz, eu falei disso. Eu não falei da máquina Nespresso, eu falei que ele pode fazer networking e bater papo com os parceiros de negócio enquanto toma um café. Então, você começa a perceber que existe uma linguagem diferente. Quando eu disse para o meu amigo, olha, você fala o que a pessoa quer ouvir, é exatamente isso. Mais uma vez, cara, o cliente desse meu amigo não quer saber quantas cadeiras tem no auditório. Ele quer saber se ele pode vender a ideia dele através de uma palestra e se conectar com as pessoas. Deu para entender? Ele não quer ouvir a quantidade de cadeiras. Ele não quer saber se a máquina é Nespresso. Ele quer saber se ele fecha negócios, se ele faz network. Existe uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, mas os profissionais de marketing falam muito disso, que é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Eu não sou cientista, não sou médico, então eu não sei qual lado é qual, mas um lado é a parte da emoção e o outro é a parte da razão. Um lado é a parte que se conecta com histórias, a parte mais sentimental, emotiva, e o outro lado é a parte lógica, que dá valor a números, dimensões, início, meio e fim, sabe, a parte mais matemática da coisa. Então, os cientistas usam, eu não sei o nome, desculpa, córtex, neocórtex, bom, isso não importa, eu chamo de o lado sonhador e o lado chatão. Todo mundo tem o lado sonhador e o lado chatão. Esses dois lados do cérebro, não estou dizendo que uma pessoa tem mais que um, mais que outro. Todo mundo tem os dois lados. Todo mundo, em algum momento, se conecta através de uma emoção e todo mundo, em outros momentos, vai tender mais a usar a parte da razão, que é através dos números e tomar a decisão pela lógica e não pela emoção. Mas a maioria das compras, quase todas as compras são feitas pelo lado da emoção. A pessoa, ela compra porque ela teve uma conexão emocional com aquilo. Então, em vez de chamar o lado esquerdo e o lado direito, eu vou chamar lado sonhador e o lado chatão. Eu quero saber se você está falando com o chatão ou com o sonhador. Se você estiver falando com o chatão, meu amigo, realmente você não está falando da maneira certa e você não vai vender como gostaria de vender. Se você só faz anúncio, você é chatão. Se você apresenta a empresa igual o meu amigo fazia, mostrando a marca da máquina de café, você está falando com o chatão, você não está falando com o sonhador. Beleza? Então é isso que eu quero que você entenda. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, como que eu falo com o sonhador e não falo com o chatão?
Existem 2 passos para você fazer isso. 2 passos. Simples, mas de extrema importância. Essa é a hora que eu quero que você preste atenção, que você pegue seu caderno e faça anotações. São 2 passos. Primeiro passo é conhecer o seu prospect. Anota aí, primeiro passo. Conhecer o seu prospect. Mas você deve falar, pô, mas eu já conheço meu prospect, eu sei quem é meu cliente. Beleza, se você sabe, ok. Mas eu quero saber se você sabe nesse nível. Cara, o marketing é a coisa mais linda do mundo. Marketing é você conhecer o seu cliente de uma tal maneira que você sabe exatamente o que falar para ele, como falar para ele, quando falar para ele e qual formato. Cara, assim, não confie em empresa, agência de marketing que vende para você post na internet. Cara, tá cheio de agência de marketing. Isso é inacreditável. Eu fico maluco com isso, cara. Tá cheio. Tô ficando rouco. Tá cheio de agência de marketing que chega para você e fala: olha, eu cobro R$1.000 por mês para 3 posts por semana. Cara, olha, lá na empresa onde eu presto serviço, e inclusive é no local onde eu aplico todas as minhas técnicas de marketing e tal, teve um momento lá, quando a gente iniciou o nosso projeto, que a gente estava sem muito braço e tal, e a gente precisou contratar uma agência de marketing porque a gente queria delegar algumas tarefas nossas lá. E, bom, ao receber algumas das agências, cara, eles falavam exatamente isso. Olha, cobramos R$1.000 por mês para, ou sei lá, não lembro o valor, né? Tô dando um exemplo aqui. Tantos reais por mês para 3 posts por semana. Essa era a proposta do cara, mas em nenhum momento o cara me propôs conhecer meu cliente, pesquisar uma melhor maneira de falar com ele. Então eu quero que você entenda o seguinte, cara. A agência de marketing que vende por post não sabe o que é marketing. Marketing não é post na internet. Marketing é conhecer seu cliente de uma tal maneira que você sabe como falar com ele. E o post pode ser que seja uma forma de falar com ele. Beleza? Bom, eu estava falando dos 2 passos, né? Tô voltando aqui. Primeiro passo, qual é? Você anotou aí? Conhecer seu prospect, conhecer seu cliente. Para conhecer seu prospect, eu quero que você saiba que as pessoas compram um produto por causa de 2 motivos. Cara, se você quiser conseguir me mostrar um terceiro motivo, ok. Mas eu acho que pode ser que exista mais motivos, mas na essência eles se resumem nesses 2 motivos. Todo mundo compra um produto, primeiro, porque tem um problema que precisa ser resolvido, e segundo, porque ele tem um desejo que precisa ser alcançado. Um problema que precisa ser resolvido ou um desejo, um anseio que ele quer alcançar. Vou dar um exemplo aqui de uma pizza. Você pode comprar uma pizza porque você tem um problema ou porque você tem um desejo. Vou usar aqui o exemplo o cenário do problema, né? Se eu vou comprar uma pizza agora, o problema que eu tenho é eu tenho fome. Eu tenho fome e preciso resolver esse problema, então eu vou comprar uma pizza. Um curso, né? Vamos falar de um curso. Eu tenho um problema, eu tenho um assunto que eu gostaria de conhecer, mas eu não conheço, então eu sei que tem aquele curso vai resolver meu problema. Depois de comprar aquele curso, eu vou ter meu problema resolvido. Agora falando do segundo motivo, que é o desejo, né? Vou usar a pizza e o curso de novo. Hoje eu quero receber amigos na minha casa. E a gente quer bater papo quando a gente estiver recebendo esses meus amigos na minha casa. Então eu vou comprar uma pizza. Pra você ver, no primeiro cenário eu comprei a pizza porque eu tinha um problema, que era a fome, eu quero resolver esse problema. Mas no segundo cenário eu nem tinha o problema da fome, eu só tinha um desejo, que era receber meus amigos. E a pizza foi uma maneira legal de eu receber meus amigos. Então eu alcancei meu desejo através da pizza. Um curso, por exemplo, né? Estou falando aqui do desejo, não do problema. Um curso, eu tenho um desejo de ser promovido no meu emprego. Então
eu acredito que comprando esse curso eu vou conhecer um assunto X que me faz eu provavelmente ser promovido na minha empresa. Percebe? Em todos os negócios tem as pessoas podem comprar por esses dois motivos: um problema ou um desejo. Eu estava falando sobre isso com uma outra pessoa recentemente e essa pessoa tem uma loja de alianças. E ela falou, cara, isso que você tá falando aí acho que não se aplica pra minha loja, cara, porque, pô, aliança, a pessoa chega na vitrine, vê a aliança e decide comprar ou não. Se comprar, vai embora, tal. Não porque a pessoa tem desejo. Eu falei, cara, você não faz ideia, você tá viajando. Você não faz ideia de tantos problemas que um cara resolve com uma aliança, cara. Ou você não faz ideia de quantos desejos ele pode alcançar, quantas coisas que ele almeja alcançar, ele pode ter com uma aliança. Isso que é o legal que o empresário tem. Ele tem essas ferramentas, essa possibilidade de conhecer seu cliente de uma tal forma, cara, que ele sabe exatamente o porquê vender um produto, como elaborar um produto e como promover esse produto, como apresentar esse produto. De novo, falando do formato que a pessoa quer ouvir. Então, meus amigos, eu pergunto a vocês, quais são os problemas do seu cliente? Qual o problema que o seu negócio ajuda a ser resolvido? Quais são os desejos e anseios do seu cliente? Como o seu negócio ajuda o seu cliente a alcançar aquilo que ele anseia? Uma pergunta, cara, que todo mundo que tem uma empresa, todo dono de pequeno negócio precisa saber. Qual é a transformação que o seu negócio traz para a pessoa quando ela compra seu produto? Qual é a transformação que essa pessoa vai ter ao adquirir o seu produto ou o seu serviço? Isso serve para qualquer negócio, cara. Qualquer negócio. Não tenha dúvida. Se você tem um restaurante, se você tem uma escola de inglês, se você tem um negócio digital, que inclusive deveria ser a maioria dos meus exemplos deveria ser sobre coisas digitais, porque tem muito produto digital, né? Loja virtual, pessoas vendendo cursos na internet, coaches que vendem seus serviços na internet. Então isso serve para qualquer coisa. A segunda eu dei uma pausa aqui para lembrar. Eu estava falando sobre, eu pedi para você anotar, né? Eu estava falando sobre o primeiro passo para fazer você não ser o chatão, não falar com o chatão, e sim falar com o sonhador. O primeiro passo é conhecer seu cliente. Quando você conhece, você sabe aquilo que mexe no coração dele, o sonhador, e aí então, conhecendo o seu cliente, você sabe os desejos dele, sabe os problemas dele, você vai falar exatamente sobre isso. Agora o segundo passo. O segundo passo é você transformar as características do seu produto em benefícios. Então, cara, você pega um Excel, uma planilha, e você lista características do seu produto numa coluna. E na outra coluna você coloca os benefícios dessa característica. Tá difícil de entender? Eu vou usar o exemplo do meu amigo que tem uma empresa de espaço corporativo, né? Aqui, ó, tô voltando aqui. Vamos lá. A primeira apresentação dele, ele falou que ele tinha uma sala para palestras com 45 lugares, um sistema de som de qualidade e ar-condicionado. Cara, essa é a característica. Isso é o que o chatão quer saber. E não o que o sonhador quer saber. Isso é característica. Do lado direito, então, qual é o benefício? Lembra o segundo passo que eu falei? O segundo passo que você está anotando no seu caderno. Transformar as características do seu produto e do seu negócio em benefício. Eu estou voltando aqui para o exemplo do meu amigo. Ele falou que tinha uma sala de palestras para 45 lugares,
som e ar-condicionado. O benefício disso, que eu usei naquele exemplo, foi capacidade para apresentações e se conectar com sua audiência de forma confortável. Eu não falei de ar-condicionado, não falei de sistema de som, não falei da quantidade de cadeiras. Eu falei que é a capacidade de apresentações e se conectar com a audiência de forma confortável. Característica, benefício. Característica é chato, a pessoa não quer saber. Benefício é o que o sonhador quer ouvir. Outro exemplo, ele falou que tinha sala de reuniões com cadeira e mesas para 4 lugares. Característica, chatão. Qual é o benefício? Possibilidades de fechar negócio em reuniões mais específicas. Mais uma característica que ele usou, café, espaço com café e máquina Nespresso. Chatão, isso é chatão. Como é que fala com o sonhador? Qual que é o benefício dessa característica? Se relacionar e fazer networking com seus parceiros enquanto bate-papo no café. Percebe? Esse é o segundo passo que você tem que usar para não falar com o chatão, e sim falar com o sonhador. Pega as características do seu negócio e põe numa planilha e do lado direito você coloca os benefícios dessa característica. E esse é o padrão de comunicação que você vai ter com o seu prospect. Você vai falar de benefícios. Por quê? Porque quando você fala de benefícios, você atinge exatamente os problemas que ele tem e os desejos que ele tem. Então você está falando com o lado sonhador e não com o lado do chatão. Para de falar com o chatão. Cara, isso serve, eu já falei isso umas 5 vezes e vou continuar falando, serve para qualquer negócio. Serve para qualquer negócio. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem um bar, um restaurante, um sport bar, e aí você tem lá, vamos colocar aqui uma característica, né? Você fala para alguém, olha, no meu restaurante nós temos 10 televisões, 10 TVs que você pode assistir. Cara, se você tá falando, isso aí que você tá falando é com um chatão, cara. E o chatão, ele tem uma coisa, uma palavra, uma frase que ele usa, que é o ah não. 10 TVs? Ah não. 10 TVs, eu tô assistindo aqui um jogo aqui, aí tem outro assistindo um outro jogo ali. Aí um cruza, passa alguém na minha frente. Não, não. Isso é falar com o chatão, cara. Você não tem que falar que você tem 10 TVs. Talvez você tenha que falar que assim, no meu restaurante você vai assistir você vai ficar maluco com seus amigos assistindo a final da NBA. Você vai curtir com seus amigos assistindo a final da Champions League. Ou seja, você não está falando de TV, cara. Você está falando da emoção que o cara vai ter de assistir a final do seriado Game of Thrones com seus amigos. Que inclusive teve um bar lá na Inglaterra que passou a final, sei lá, passava os episódios de Game of Thrones com os amigos no bar e, cara, e lotava. Por quê? Porque ele estava falando com o sonhador e não com o chatão. Para de falar com o chatão. Vou dar outro exemplo, um médico. Vamos dar um exemplo aqui de um médico que sei lá, faz procedimentos estéticos, né? Ele fala aí, recebe lá alguém para fazer uma avaliação e fala, ó, aqui e tal, você vai vamos usar o ácido hialurônico, é assim que fala? Não sei, cara. Vamos usar o ácido hialurônico. Cara, isso é falar com o chatão. E sabe qual que é a frase do chatão? Ah, não, ácido? Ácido, vai colocar ácido? Ah, não quero. Cara, para de falar com o chatão. Fala com o sonhador. Fala que a pele da mulher vai ficar sem rugas. Igual, eu tô cheio de ruga, preciso usar botox. Que ela vai rejuvenescer alguns anos, que ela vai ficar linda, vai ficar bela. Essa é a linguagem do sonhador. Para de falar de ácido. Para de falar com o chatão. Outro exemplo. Quero mostrar aqui vários exemplos para dizer que em todo negócio isso acontece. Academia, crossfit. Academia não, crossfit. Eu faço crossfit. Dizem por aí que quem faz crossfit, né, fala pelos cotovelos que faz crossfit. Bom, já falei aqui no primeiro vídeo, já falei que eu faço crossfit. O dono do crossfit está recebendo alguém
E olha, aqui você vai, você vai subir corda, você vai pegar esse pneu de trator, e aí você vai fazer 200 barras, sua mão vai ficar cheia de calo. Isso é falar característica, cara. Isso é falar com o chatão. Qual que é a palavra, a frase do chatão? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Barra não, cara. Porra, vou ficar com a mão zoada. Pneu de trator pesado. Ah, não, cara. Isso é falar com o chatão. Tem que falar com o sonhador. Quem procura uma academia, um crossfit, quer o quê? Quais são os problemas que ele tem? Quais são os desejos que ele tem? Pô, ele quer ter uma vida saudável, um costume saudável, um hábito saudável, fazer exercício físico, quer ficar forte, quer ficar tanquinho, você entendeu? É isso que a pessoa quer, não quer saber a quantidade de pneu que ele vai levantar, você entendeu? Muitas pessoas acreditam que CrossFit machuca, então é isso que ele tem que falar. Tratar objeções, lembra do segundo nível do funil, tratar objeções, tem que falar de coisas que ele quer ouvir. E não coisas que o chatão quer ouvir. Ai, ai, ai. Bom, é sobre isso, pessoal. É sobre isso que a gente está falando. É, Então, a gente falou de se comunicar da forma certa, se comunicar do jeito que a pessoa quer ouvir. E agora você deve estar se perguntando, ok, mas quais formatos isso acontece? Em quais formatos eu posso fazer isso? Bom, você pode, ao gerar conteúdo ou ao se comunicar com seus prospects na internet, você pode entrevistar um especialista no assunto. Então, o cara do CrossFit pode entrevistar um coach importante e explicar sobre CrossFit. Ou seja, e no roteiro dessa entrevista você tenta atingir exatamente as dores e anseios os problemas e desejos do seu prospect. Você pode falar depoimentos de, de clientes que você tem. Cara, isso é matador. Usar depoimento é matador, porque atinge exatamente o coração do sonhador e não do chatão. Eu tenho um amigo que tem um espaço para eventos, né? Mas não corporativo. Agora é para festas, casamentos, festa de criança também, mas ele fecha mais para casamentos e tal. E a gente estava falando sobre isso, né? Conteúdo, você atingir o lado sonhador da pessoa e não o chatão. E aí eu falei, cara, imagine você tá lá no seu local e você tá apresentando, e olha, aqui tem tantos metros quadrados, e aqui tal, você começa a falar características do seu produto, e, cara, de novo, isso é conversar com o chatão. Agora imagina, você mostra um depoimento de uma noiva que já se casou no seu salão de festa, no seu buffet. E ela falando, cara, extremamente emocionada, o quanto ela estava feliz de receber seus amigos de infância, suas pessoas que ela mais ama. E ali ela teve o momento mágico da vida dela, onde ela teve o marco mais importante na vida dela, que foi o casamento, cara, onde ela se uniu com a pessoa que ela escolheu. E ela pode falar o quanto ela ficou feliz em ver seus amigos se divertindo. O quanto foi bonito e emocionante a cerimônia de casamento dela. Cara, imagine uma noiva falando isso para os seus prospects. Isso é falar com o lado sonhador da pessoa. E não falar quantos metros quadrados tem o salão de festa. Entendeu? Outro formato legal para contar é através de histórias. Histórias é o que faz a pessoa conectar com você e ouvir o que você está falando. Não sei se vocês perceberam, eu usei isso no início dessa aula. Eu contei a história do meu amigo. É uma história verdadeira, mas eu quis contar a história. E através dessa história eu pude mostrar os problemas que ele teve, que é basicamente os problemas que quase todo empresário e dono de pequeno negócio tem. Porque não sabe atrair as pessoas, porque não se comunica com o prospect da maneira correta. Hum, bom, eu aqui a gente já está quase no fim da aula. Eu queria
mostrar de novo o funil, o triângulo, e rever com vocês, né? A parte de cima, atrair clientes. A parte de baixo, a parte do meio, matar objeções. E a parte de baixo, venda. Eu queria usar com vocês um exemplo, achar um exemplo de uma pessoa que, sem querer, sem ela perceber, ela passa pelas 3 fases do funil. No início dessa aula eu usei exemplo de alguém que gostava de carne, uma coisa assim, né? Então vamos tentar simular a vida desse cara, né? Esse cara, ele tá lá no Facebook, vendo lá o feed de notícia dele, vendo os amigos, taraná, a coisa que ele menos quer é ver propaganda. Só que você, como empresário, sabe que o seu cliente tem algumas dores, problemas e desejos, anseios, e você começou a gerar conteúdo para atingir os desejos e problemas do seu cliente. Você fez um estudo, você sabe, você conhece o cliente, e você começou a gerar conteúdo para você não ser o chatão e só fazer propaganda, você começou a gerar conteúdo de interesse dos seus clientes. E o cara que está lá no Facebook viu uma foto linda de uma carne maravilhosa, suculenta. Nossa, me deu fome aqui agora. E o cara gostou. Ele falou, nossa, que interessante, hein? Percebe que a foto, só a foto, foi diferente de um anúncio qualquer. Foi falar com o sonhador, não foi falar com o chatão. E o cara viu da onde que era, pô, um restaurante, pô, interessante, já marcou o nome do restaurante, legal, tá. Beleza. Outro momento ele tá no Instagram. E no Instagram ele vê um vídeo patrocinado, mas ele vê um vídeo que são dicas de vinhos. Quais vinhos que combinam com carne X? Eu não bebo, então eu não manjo. Talvez eu esteja usando um exemplo ruim, mas vamos lá, vamos continuar esse exemplo. E o cara gosta. Caramba, vinho. Eu gosto de vinho também. E dicas de os melhores vinhos para usar nas melhores carnes. Sabe? Que legal, hein, cara? Deixa eu ver esse vídeo. E o cara tá ali. Ele aprende alguma coisa que ele gosta. Caramba, que legal, hein, meu? Olha só. Você, através de vinho, atingiu um cliente seu. Sobre vinho, falando sobre vinho, atingiu um cliente seu que gosta de carne. E o cara viu lá, pô, de novo esse restaurante, a segunda vez aqui que esse restaurante faz uma coisa legal que eu gosto. Pô, cara, eu vou dar um like aqui. Pô, o cara deu like e começou a te seguir. Pô, deixa eu dar uma olhadinha nos vídeos do YouTube desse cara. Pronto, acabou. Ele ele foi atraído na parte de cima do funil e já está indo para a parte do meio, que é tratar objeções. Esse cara tem objeções. Talvez ele esteja falando, mas talvez seja muito caro esse restaurante. Muito chique aqui, muito legal. Ou talvez seja longe. Ou talvez não dê para levar criança. Concorda? O cara, ele tem filhos. Já começa objeções. É o lado chatão. Só que você tá sempre falando com o lado sonhador. Você tá atraindo o cara. E ele tá no meio do seu funil. Ele tá começando a ter objeções. E você, por conhecer seu cliente tanto, você sabe quais são as objeções. E você começa a gerar conteúdo que fala das objeções. E em um determinado momento, esse cara tá, sei lá, ele estava no Facebook, né? Depois ele estava no Instagram, agora ele está nos Stories. E aí nos Stories fala ali, ele vê um restaurante falando da importância de levar crianças para o restaurante. Da importância de você jantar com a sua família. Todo mundo junto. E não sair com a sua esposa e deixar os filhos na casa do sogro e da sogra ou com uma babá, alguma coisa assim. Olha que legal. O cara tinha uma objeção. Ele nem sabia que o restaurante tem uma brinquedoteca. Ele já tinha gostado do restaurante e ele já tinha uma objeção. Mas não deve ter espaço para criança e tal. Mas num outro momento, num outro dia, ele viu um artigo, um stories falando da importância de jantar com a família toda, inclusive com as crianças. Aí o cara olha, ele gosta, pô, caramba, eu queria levar meus filhos, acaba não conseguindo levar meus filhos. E tô vendo aqui, é o restaurante de novo, mas esse restaurante aqui é incrível, hein? Pô, vou lá. O cara liga, reserva, ou ele pega a mulher e vai lá.
Ele passou pelos 3 níveis do funil, nem percebeu que estava num funil de vendas, que você, como empresário, que sabe falar com ele, não, eu ia falar a palavra manipulou, né? Você, mas tá errado, você conduziu ele através de uma conversa e uma estratégia de comunicação persuasiva, atingindo o lado sonhador dele e vendeu para ele. Isso é usar marketing. Marketing não é post. Marketing é conhecer seu cliente para poder falar, saber falar com ele. Para acabar, tá demorando muito. Para acabar aqui, quando você usa esse tipo de estratégia, esse tipo de comunicação, uma coisa que vai acontecer é você gera autoridade nas pessoas. Gerar autoridade nas pessoas não é autoridade de poder, de mandar, né? A autoridade é a percepção que a pessoa tem sobre você, sobre sua empresa, de que você manja do assunto. Esse cara que eu falei agora do exemplo, ele tem a percepção de que esse restaurante sabe do que está falando. Para empresários e pessoas que são a própria empresa, né? Pessoas que são coaches, professores, pessoas que têm cursos online, negócios digitais, esse conceito de autoridade é muito importante. Porque quando você fala aquilo que ele quer ouvir, você fala com um lado sonhador, a pessoa tem a percepção de que esse cara sabe o que está falando. Esse coach, que eu estava procurando um coach para mim, esse médico, imagina um médico, uma médica que fala muito o que aquela mulher que quer rejuvenescimento, imagina alguém que fala muito sobre isso e que conecta com o lado sonhador dela, ela tem a sensação a percepção de autoridade. Pô, esse médico sabe o que está falando, esse coach sabe o que está falando, esse professor sabe o que está falando. Esse restaurante é um restaurante top. Você entendeu? Uma coisa interessante, por que gera autoridade, né? Você gera valor. A pessoa tem uma percepção de valor. Mas valor, gente, valor é diferente de preço. Escuta, anota mais isso. Preço é diferente de valor. Preço é o que está lá na etiqueta. Sei lá, um prato de carne custa R$30. Valor é diferente de preço. Valor é o quanto a pessoa pode pagar por isso. Esse cara que estava na internet e acabou se conectando com aquele restaurante, ele teve uma sensação de valor muito grande daquele prato de carne, daquele restaurante. E ele deve estar imaginando que aquele restaurante é caro. E ele está disposto a pagar. Por quê? Porque você gerou valor para ele. Então ele não paga 30, ele paga 60, 80 reais um prato. Por quê? Porque tem valor para ele. É o mesmo prato de um restaurante que fala com o chatão e de um restaurante que fala com o sonhador. Você entendeu? Então é isso que faz. Quando você fala com o lado sonhador, você gera valor. Valor é diferente de preço. Bom, vamos para o fim da aula. Lembra que lá no início eu disse que na parte de cima do funil, que é a parte de atrair, as pessoas usam como estratégia na internet os headlines, os títulos, né, para chamar a atenção. E eu posso falar sobre isso mais especificamente em outra aula, mas o interessante é você sempre quebrar padrões quando você for fazer isso. Mas tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro. Então, eu listei alguns itens que você deve fazer, algumas sensações que você deve gerar na pessoa, que você vai atrair a pessoa quando você estiver no anúncio na internet. Por exemplo, gerar curiosidade. Deixa eu ver se eu sei usar aqui um exemplo de curiosidade. Sei lá, venha conhecer o restaurante que mais recebeu crianças em 2019. Então, é um papo interessante, um papo diferente, né? E o cara acaba gerando curiosidade e acaba entrando para ver o conteúdo do seu restaurante e tal. Isso é um exemplo, tá, gente?
você pode gerar urgência na pessoa, gerar preocupação na pessoa. Um exemplo, por exemplo, desse meu conteúdo aqui, né? Se eu fosse colocar um anúncio na internet, eu poderia colocar, olha, se você não aplicar esses conceitos no seu negócio hoje, você vai perder dinheiro. Eu tô usando um gatilho de urgência na pessoa. Pô, você tem que aprender isso hoje. Ou um gatilho de preocupação. Olha, se você não aprender isso, você vai perder dinheiro, você vai perder contrato. Ou você pode gerar desejos na pessoa, você pode gerar vontade, né? Então, com roupa isso acontece muito, com comida, né? Uma foto bonita de um prato, uma foto bonita de uma, sei lá, uma carne, uma coisa que vai atrair a pessoa, que vai gerar desejo, né? Ou se você tem um curso que você vende online, se você é coach, se você é médico, você gera desejo na pessoa quando você começa a, a, a falar que a pessoa vai ter rejuvenescimento, ou que ela vai aprender tal forma de vida, né? Os coaches trabalham assim. Beleza, gente? Então, temos aí as 3 partes do funil: atrair, tratar objeções e vender. Devemos falar de forma convincente nas 3 partes. A parte de baixo eu falei pouco. Vender. Existem técnicas específicas para serem usadas nesse momento do funil. E eu não vou falar aqui, eu vou falar isso numa outra aula que eu estou preparando para vocês. E é impressionante, cara, é impressionante. É uma forma que você vai fazer a oferta para o seu cliente, que é uma oferta irresistível, que a pessoa vai comprar de você muito mais do que compra hoje. Pode ter certeza, cara, pode ter certeza. Bom, para acabar, fica aqui um desafio para vocês. Acabando essa aula, desligando esse vídeo, pega um caderno e lista os problemas e desejos do seu cliente. Procura conhecer o seu cliente. Cara, você não pode fugir disso. Você tem que conhecer seu cliente. Então, esse é o desafio. Lista todos os problemas que seu cliente tem. Se você fez uma lista e acha que é pouco, então começa a fazer uma pesquisa para os seus clientes. Faz uma pesquisa. Quais são os problemas que você tem? Bom, a forma de perguntar não é essa. Você vai saber a forma de perguntar. Não vou fazer para você. Se você me pagar, eu faço. Mas tem que pagar muito, hein? Quais são os problemas, quais desejos que o seu cliente tem? Se você falar, entrevistar seus clientes e conversar com eles, tenho certeza que você vai listar isso. Às vezes são coisas que você já sabia, mas você não tinha listado. Transforma, segunda coisa que eu quero pedir para você, transforma as características do seu produto em benefícios. E nunca mais fala das características do seu produto, fala dos benefícios. Porque aí você vai parar de falar com o chatão e vai falar com o sonhador. E é o sonhador que compra, não é o chatão. Beleza, galera? Acabamos por aqui. Foi uma aula longa, mas era isso que eu queria, uma aula longa mesmo. E eu me comprometo em oferecer o melhor conteúdo para vocês, de forma gratuita, tá aqui, e para você aplicar no seu negócio. Tenho certeza que isso vai gerar um resultado legal. Eu peço de volta para vocês o joinha, dá o like, assina o canal para você receber essas informações com frequência. Pode ser que eu venha para uma segunda aula mais para frente, e se você não tiver assinado o canal, dificilmente você vai ser notificado que teve essa aula. E vai ficar um link aqui embaixo para as redes sociais do meu assunto, né? E onde eu vou falar mais sobre isso. Gente, se vocês têm perguntas, se ficou dúvidas, comenta, cara. Põe aí nos comentários sua pergunta. Vai ser ótimo, porque pode gerar um outro vídeo desse, com complementos de coisas que eu não falei. Então, se ficou alguma dúvida, manda e-mail, faz um comentário aqui embaixo, ou manda um direct para mim lá no Instagram. Fica à vontade. E se tiver dúvidas que não seja dessa aula, mas de outros assuntos que o marketing pode ajudar a sua empresa, manda bala também. Comenta e pergunta. Beleza?
Abraço, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.